Olá pessoal, tudo bem? Então esse é um vídeo para te explicar como fazer o teste de Kruskal-Wallis no R. O teste de Kruskal-Wallis, ele é o teste não paramétrico correspondente à ANOVA de uma via. Então é o teste que a gente usa quando a gente quer comparar mais de dois grupos independentes. Então o que eu vou te explicar? Como fazer o teste de Kruskal-Wallis para mais de duas amostras independentes, como fazer o teste, o pós-hoc, que é adequado ao teste de Kruskal-Wallis, vamos discutir isso um pouco, e como pedir a estatística descritiva desses dados. Lembrando que o teste de Kruskal-Wallis ele tem como pressupostos que a variável dependente seja uma variável numérica ou ordinal. Isso aqui já é uma vantagem em relação à ANOVA de uma via. Para a gente realizar a ANOVA de uma via, é obrigatório que ela seja uma variável numérica, enquanto que o Kruskal-Wallis já permite variáveis ordinais. E a variável independente deve ser formada por grupos independentes. Então, para o problema de hoje, o que a gente vai fazer é usar esse banco de dados, que é o banco de dados 5, que contém informações de 31 indivíduos tratados com placebo, com um antihipertensivo que já está em uso no mercado ou um antihipertensivo novo. E o que a gente vai fazer é verificar se existe efeito do tratamento sobre a pressão sistólica e os batimentos cardíacos desses indivíduos e descrever esses resultados de forma apropriada. Se você já assistiu às aulas anteriores, se você está assistindo na ordem, eu vou usar o mesmo banco de dados. Esse é o mesmo problema do vídeo da ANOVA de uma via. Então, vamos para o R. Bom, pessoal, então eu estou aqui no R. Lembrando que sempre o script e o banco de dados ficam disponíveis para download na descrição do vídeo. A primeira parte, então, como sempre, eu vou carregar os pacotes que eu vou utilizar. Eu vou usar o dplyr, que vocês já estão acostumados, sempre uso. O rstatics, que eu nunca consigo falar. E o ggplot2, porque eu vou fazer um gráfico bonitinho lá no final também. É só rodar esse código todo. Eu não vou entrar em detalhes do que está dizendo aqui, porque eu expliquei isso várias vezes em detalhes nos vídeos anteriores da playlist, então eu não quero gastar tempo explicando. Mas basicamente aqui eu estou pedindo para ele carregar esses pacotes e caso eles não estejam instalados, instalá-los. Aí aqui ele carregou os meus, beleza? Aí vou para a parte de ler o banco de dados, tá? Aqui tem uma parte que eu deixei comentado para você lembrar de selecionar o seu diretório de trabalho. De novo, se isso é uma coisa que você não sabe fazer, volta nos vídeos anteriores, tá bom? Tá tudo indo numa ordem bem bonitinha, explicadinha. Aí, então, eu vou ler o meu banco de dados, que é o banco de dados 5 CSV, e vou chamar ele de dados, ok? Então, agora eu tenho aqui um objeto dados. Usando a função view, a gente consegue ver a cara desse banco de dados com uma carinha bem de Excel, né? Então, eu tenho aqui cada sujeito, grupo, a pressão arterial, batimento cardíaco, triglicérides e glicemia. E eu tenho também essa função que eu gosto muito, que é a função glimpse. E com essa função glimpse, a gente consegue ver como que o R identificou cada uma das variáveis. Dá para ver que ele considerou aqui que sujeito é uma variável integer, né? Um número inteiro. Não está super certo, mas tudo bem, a gente não vai usar essa variável. Grupo ele identificou como fator, tá certo. Pressão, batimento cardíaco, triglicérides, ele identificou como DBL, que é o double, tá certo? Era um número aí quebrado mesmo. Esses números eu inventei, então eles não são super bonitos. E aí aqui a gente tem a glicemia, que ele identificou como número inteiro. Então, tudo certo. Bom, descendo, então, a gente vai fazer o teste do Kruskal-Wallis de fato. E aí, para fazer o teste do Kruskal-Wallis, a gente vai usar essa função, que é a Kruskal.test. E a gente vai dizer para ele, primeiro, qual é a nossa variável dependente. Então, nesse caso, o que eu queria comparar? Eu queria comparar os três grupos, que são placebo, antihipertensivo novo e antihipertensivo padrão, quanto aos batimentos cardíacos, que chama aí BC, e pressão arterial. Então, vou criar aqui primeiro para batimento cardíaco, então vou colocar aqui, ó, BC. Aí, para separar a variável dependente da independente, a gente põe um til.
E aqui vou dizer que minha variável independente é o grupo. E os dados, o data é dados, ok? Por quê? Porque eu acabei de chamar aqui o meu banco de dados. Se eu rodar isso aqui, a gente vai ver o resultado do teste de Kruskal-Wallis. Então, veja que ele libera aqui um Q quadrado, um DF, então o grau de liberdade, e um valor de P. Se eu quiser fazer a mesma coisa para a pressão, vou simplesmente copiar isso e trocar o BC, né, o batimento cardíaco, por pressão. E eu vou ter o Kruskal-Wallis para pressão. Vou até apagar aqui minha colinha. Antes da gente seguir, eu quero que a gente gaste um tempinho aqui entendendo o que esse resultado significa, né? Então, quando a gente está falando do Kruskal-Wallis, assim como a discussão que eu fiz com vocês no vídeo de Mann-Whitney, talvez valha a pena assistir o vídeo de Mann-Whitney, a gente está pensando na distribuição dos dados. O que o Kruskal-Wallis ou o teste do Mann-Whitney ou o Wilcoxon, todos esses testes fazem é ranquear os valores e aí fazer a análise estatística em cima desses valores ranqueados, desses postos. Portanto, a hipótese por trás é se esses grupos apresentam distribuições diferentes. Então, eu vou pedir para você voltar no teste de Mann-Whitney se você precisar desse nível de detalhe, mas basicamente, se os grupos tiverem o mesmo formato de distribuição dos dados, então a gente está comparando as medianas. Mas se os formatos forem diferentes, então a gente está tendo uma comparação de distribuição. A gente não tem nem muito como dizer que a mediana é diferente, porque se a distribuição é diferente, pode ser isso que fez o teste indicar uma diferença. Aqui, para fins de simplificação, eu vou fazer o que a maior parte das pessoas faz, que é considerar que as hipóteses nula e alternativa se referem a medianas, ok? Então, eu vou considerar aqui como hipótese nula que a mediana dos três grupos é igual. Então, a mediana do grupo A é igual à mediana do grupo B, que é igual à mediana do grupo C. E a hipótese alternativa é a hipótese que contraria essa hipótese nula, que é a hipótese de que há pelo menos uma diferença entre as medianas, ok? Então, se a gente olhar aqui para o batimento cardíaco, o que a gente tem? A gente tem aqui o Q quadrado, né, o grau de liberdade e o valor de P extraído disso. Esse valor de P aqui para o batimento cardíaco, ele é um valor de P que é bem menor que 0,05. Então, o que eu vou fazer? Vou rejeitar a hipótese nula, vou ficar com a hipótese alternativa. Isso quer dizer que existe pelo menos uma diferença entre as medianas dos grupos aqui para o batimento cardíaco. Para a pressão arterial, que é esse resultado de baixo, de novo, o valor de P foi menor que 0,05. Portanto, de novo, eu vou concluir que eu vou rejeitar a minha hipótese nula e vou escolher aceitar a hipótese alternativa. Isso quer dizer que existe pelo menos uma diferença entre os grupos. A questão aqui é que veja que a gente aceitou a hipótese alternativa, mas a hipótese alternativa apenas me diz que existe uma diferença entre os grupos, mas ela não me diz qual diferença é essa. Para descobrir qual é essa diferença, a gente pode fazer um teste de pós-hoc. Antigamente, uma das sugestões era fazer testes de Mann-Whitney, que seriam o equivalente ao teste T, grupo a grupo, e depois corrigir esse valor de P, por exemplo, pela correção de Bonferroni. Mas o mais recomendado é a gente fazer um pós-hoc mesmo, isso é menos conservador do que a gente fazer desse jeito com Mann-Whitney. E o melhor pós-hoc, o teste recomendado para ser esse pós-hoc é o teste de Dunn, não sei muito bem como fala, com ajuste do valor de P. Inclusive, esse é o teste que as versões novas do SPSS fazem. Naquele menu interativo bonitinho, o que está rolando é o teste de Dunn. Então, se você precisar de escrever isso, esse é o teste que está acontecendo ali por trás. Então, como que a gente faz esse teste? Então, o que a gente faz é digitar aqui done_test. Veja que essa é uma função que ela vem do pacote rstatics. Portanto, se você não tem esse pacote, você não vai conseguir rodar. E aí eu monto o modelo, né? Então eu quero batimento cardíaco separado por grupo, então batimento BC til grupo. O dado é
Então, data igual a dados. E aí, no final, eu coloco aqui qual é o método de ajuste do P. Eu vou ajustar por Bonferroni. Então, ele vai fazer um ajuste para múltiplas comparações. E esse também é o método que o SPSS usa. Eu comparei os resultados. Então, eu posso usar aqui P-Adjust Method. Ou, na verdade, só o P-Adjust funciona, tá? E aí, eu vou colocar aqui que eu quero que o ajuste do P seja por Bonferroni. E aí, eu vou rodar aqui, então, para o batimento cardíaco. Vamos interpretar. Então, veja que ele libera aqui o seguinte. Ele faz a comparação grupo a grupo. Ele me dá aqui o N de um dos grupos, o N do outro grupo. E ele me dá aqui um valor de estatística do teste e um valor de P. Ele me dá aqui tanto um valor de P, que é o dessa coluna, quanto um valor do P.ADJ. É esse que interessa para a gente. Por quê? Porque esse é o P que já sofreu ajuste para múltiplas comparações. E aí ele ainda libera isso aqui, ó, com a quantidade de estrelinhas, dizendo se é significante ou não, para facilitar a tua vida. Mas, então, o que importa para a gente aqui, ó, veja que a comparação entre o antihipertensivo novo e o antihipertensivo padrão deu um valor de P de 1, ou seja, bem maior que 0,05, vou considerar que não existe diferença, inclusive deu o máximo de valor de P possível. Então, esses grupos não são diferentes entre si. A comparação entre o antihipertensivo novo e o placebo deu um valor de P menor que 0,05, e entre o antihipertensivo padrão e o placebo também, o que quer dizer que, nesses casos aqui, houve diferença entre os grupos. Então, para o batimento cardíaco, né? Então, o grupo que tomou antihipertensivo está com batimento cardíaco diferente do grupo que tomou placebo. E assim como o grupo que tomou o antihipertensivo padrão, não o novo, né? Também está com batimentos cardíacos diferentes do grupo que tomou placebo. E aí, o que eu posso fazer é usar essa mesma fórmula aqui. Agora, eu vou aplicar isso para a pressão. Então, o que a gente tem aqui para a pressão Então, veja de novo, a gente tem aqui a coluna do P e a coluna do P ajustado. E a gente vai focar aqui na coluna do P ajustado. Veja que a única diferença que ele encontrou é entre o antihipertensivo padrão e o placebo. Então, existe diferença na pressão do grupo que tomou antihipertensivo padrão para o grupo que tomou placebo, mas não existe diferença nas pressões entre o grupo que tomou antihipertensivo novo e o placebo. Já vou adiantar uma pergunta que às vezes me fazem, que é o seguinte: às vezes o Kruskal-Wallis, por exemplo, detecta um valor menor que o P dele fica menor que 0,05. Quando a gente faz o pós-hoc, essa diferença não aparece. O que acontece é que eles são testes diferentes. Então, quando o valor de P é meio marginal, assim, tá ali muito na margem de significância, pode ser que a hora que você faz o pós-hoc, essa diferença desapareça mesmo. O que eu faria no teu lugar é reportar tudo o que aconteceu. O jeito da gente garantir que a gente está sendo ético na análise de dados e reportando dados é contando tudo que a gente realmente fez. Então, eu diria, olha, eu fiz um Kruskal-Wallis, deu significante e o pós-hoc não achou diferença, ok? Bom, então, seguindo, uma coisa, e aí eu deixei aqui no final uma coisa mais elaboradinha para a gente falar um pouco sobre descrição de dados não paramétricos. Uma coisa que eu incluí aqui é um que eu já mostrei nos vídeos anteriores de testes não paramétricos, que é um jeito de pedir a mediana e a amplitude interquartil por grupo, usando esse pacote R-Statistics aí que vocês já viram. Então, para isso, a gente digita aqui o nome do meu conjunto de dados, que é dados. Aí eu vou usar o operador pipe, porcentagem maior porcentagem, ou Ctrl Shift M. Aí eu digito aqui group by e defino que eu quero agrupar isso pela variável grupo. E aí, aqui de novo, vou colocar o operador pipe e vou pedir a estatística de resumo, que é uma função que chama getSummaryStats. E aí eu vou dizer quais são as variáveis que eu quero a estatística de resumo, no meu caso, o batimento cardíaco e a pressão. E aí tem aqui esse argumento bonitinho aqui, que é o type. E aí eu vou escolher aqui que eu quero que a forma de resumir os dados seja essa, median underline IQR, que ele vai me dar
a mediana e a amplitude interquartil. E aí veja que é isso que está acontecendo aqui, né? Então a gente consegue fazer as comparações. Por exemplo, para a pressão, a gente viu que não tinha diferença entre o antipertensivo novo e o antipertensivo padrão, nem entre o antipertensivo novo e o placebo. O que tinha era entre o antipertensivo padrão e o placebo. Então dá para a gente imaginar que a mediana do antipertensivo novo estaria aí no meio termo entre o placebo e o padrão. E é isso mesmo que está acontecendo, ó. Veja que o antipertensivo padrão tem uma mediana de 158, a menor, enquanto que o antipertensivo novo 171 e o placebo, a maior delas, 183, tá? Outro código importante é que como a gente reporta, como a gente mostra esses dados, né? Quando a gente tem dados não paramétricos, o ideal é a gente mostrar com boxplot. Para isso, eu montei aqui esse código usando a função base do R, que é a boxplot. Dá para montar boxplots mais bonitos, tá? Usando o ggplot, mas eu vou fazer o basicão mesmo. Então, vamos lá, vou te explicar aqui tudo que eu coloquei aqui. Primeira coisa, eu coloquei esse código aqui, que é o par mfrow, igual a C, e aí a gente coloca aqui que a gente quer que esses dois gráficos que virão na sequência, eles saiam na mesma linha. Então, eu digo que eu quero que eles saiam todos em uma linha, duas colunas, ok? É isso que esse código significa. Aí, eu começo a montar a função do boxplot com o boxplot mesmo. E aí, vou dizer aqui que eu quero o batimento cardíaco separado por grupo, usando o banco de dados. E vou fazer a mesma coisa aqui para pressão. Vou dizer que eu quero o boxplot da pressão separada por grupo, usando o banco de dados. E aí, se a gente rodar esse código todo, o que a gente vai ter é uma liberação de dois gráficos de boxplot bonitinhos. Veja eles aqui, que fofos. Então, a gente tem aqui um boxplot para o batimento cardíaco e outro para a pressão arterial. Veja aqui no caso da pressão arterial, que dá para ver que o antipertensivo padrão diminui a pressão em relação ao placebo e que o antipertensivo novo está aqui no meio termo. E com relação ao batimento cardíaco, tanto o antipertensivo novo quanto o antipertensivo padrão apresentam uma diminuição diminuem, né, os batimentos cardíacos. E aí, para encerrar essa discussão sobre análise descritiva, eu acho que vale a pena a gente falar um pouco sobre distribuição dos dados. Eu já fiz esse gráfico aqui lá na aula de Mann-Whitney. Então, se eu passar meio rápido, volta lá, que lá está um pouquinho mais detalhado. Mas o que eu vou fazer aqui é pedir o histograma para cada um dos grupos para ver a distribuição. Por que isso? De novo, isso tem a ver com o que eu já expliquei na aula de Mann-Whitney, porque esses testes, na verdade, eles estão comparando distribuições. Então, se a gente estiver trabalhando com grupos que têm distribuições muito diferentes, é meio difícil a gente dizer que a gente está vendo diferenças de medianas e não de parâmetros gerais da distribuição. Para isso, eu usei aquela mesma função, lembra a par mfrow lá? Só que agora, o que eu fiz foi colocar aqui eu mudei, ao invés de colocar 1, 2, eu coloquei aqui 1, 3, porque eu quero que 3 gráficos saiam na mesma linha. E aí, para fazer o histograma, a gente usa essa função ist, que é do pacote base do R. E aí, aqui é um pouquinho mais chatinho, eu estou dizendo que eu quero o dados cifrão, batimento cardíaco, só que desse daí, eu só quero que ele pegue o grupo placebo. Então, para isso, eu vou abrir chaves, dados, cifrão, grupo, igual, placebo, ok? Então, para fazer o gráfico é isso. O resto das informações que eu adicionei são meio que mudanças estéticas. Então, eu coloquei aqui o YLAP, que na verdade é o label, né? O rótulo do eixo Y, que eu chamei aqui de frequência. E aí, eu coloquei também o eixo do X, XLab, que eu chamei aqui de batimento por segundo.
E aí eu coloquei aqui ainda um main, que é o título, para chamar isso aqui de placebo. Por que isso? Porque senão fica com um título bem esquisito. Então eu vou rodar só esse aqui para você entender. Então veja que ele me dá aqui o gráfico, o histograma do batimento cardíaco para o placebo. Aí o que eu fiz foi pegar esse mesmo código e replicar 3 vezes, e aí um deles fazer para o placebo, o outro para o antihipertensivo novo. Então, trocando ali qual é o grupo que eu quero de referência e qual é o título. E o terceiro aqui para o antihipertensivo padrão. E de novo, trocando aqui para o antihipertensivo padrão. Lembrando algumas coisas, como por exemplo, aqui, ó, você viu que eu tinha digitado sem querer com letra minúscula? Se eu tivesse dado OK, ele não ia rodar, porque aqui precisa estar exatamente como está lá no banco de dados. E eu tinha escrito assim, com essa letra maiúscula e o tio, tudo isso. Lembrando também que o R, ele é o que a gente chama de case sensitive, né? Que ele tipo, diferencia letras minúsculas de maiúsculas. Então, às vezes, o seu erro tá nisso. Dando Ctrl Enter aqui. Então, veja que bonitinho. A gente ficou aqui com os 3 histogramas. Dá para ver que eles apresentam uma distribuição razoavelmente diferente, né? O formato da distribuição dos dados. Aí, aqui para baixo, eu escrevi o mesmo código. Isso aqui é minha cola, tá? Vou apagar. Aqui para baixo, eu escrevi esse mesmo código para pressão. Então, é a mesmíssima coisa. O que mudou foi que onde eu tinha escrito batimento cardíaco, aqui eu escrevi pressão. Se eu rodar esse mesmo código aqui, ó, veja que agora eu tenho as distribuições para pressão. Aqui ficou um pouquinho mais parecido, né, do que as distribuições entre si. E aí eu também quis deixar aqui como uma última opção para você fazer um histograma bonitão pelo ggplot, colocando os 3 grupos no mesmo gráfico e deixando as barrinhas coloridas com cores diferentes. Então, cada grupo com uma cor diferente. ggplot é um negócio meio difícil, a forma como o código ele foge um pouco da regra dos outros códigos do R. Então, até é uma coisa, de repente, a gente fazer um dia uma série sobre ggplot, né? Eu mesma estou aprendendo muita coisa ainda. Mas o que a gente vai fazer é primeiro dizer aqui que eu vou usar o ggplot, dizer qual é o banco de dados, que é o dados, e aqui eu vou estabelecer esse AES, eu vou dizer aqui qual é a minha variável dependente, tá? Então, quem que vai estar no eixo X, nesse caso, do histograma. E aí, a gente tem que ir montando esse código, colocando aqui um maisinho na frente e pulando linha, tá? E aí ele vai entendendo. Podia não ter pulado a linha também, mas aqui é meio que esse o padrão. E aí, para fazer o histograma, a gente vai usar essa função, que é a geom, underline histograma mesmo. Ops. E aí, a gente vai colocar aqui, ó, AES, e a gente vai identificar algumas coisas para ele ficar bonito. Primeira coisa, eu vou dizer que o color, a cor, é dada pelo grupo. Agora, então, ele vai atribuir uma cor diferente para cada grupo. Outra coisa é que eu vou dizer também que o fio, o preenchimento, também é dado pelo grupo, ok? Uma outra informação que a gente vai colocar aqui é esse alfa. Esse alfa, ele vai dar a transparência do preenchimento. E aí você vai entender já já por que isso é importante. Eu vou colocar aqui 0.3, que testando foi o que eu achei mais legal. Outra coisa que a gente coloca aqui é esse position. Eu vou te mostrar as diferenças, tá? Eu coloquei aqui o que eu achei que ficou melhor, é o identity. E aí, um outro argumento que a gente coloca aqui é esse beam width, que é tipo a largura da faixa de frequência que vai ser usada para construir a coluna. Então, aí também é uma questão de teste, assim. Então, nesse caso, eu coloquei 15 para o batimento cardíaco, eu achei que ficou bom. Então, vamos lá, vou rodar e mostrar o que acontece. Veja que nesse caso aqui, o que a gente tem ó, tá vendo por que eu falei para você que eu queria colocar com uma transparência? Porque tá vendo que eu tenho aqui uma sobreposição? Então, os verdes estão aqui. Aí aqui a gente tem os rosas, aí os azuis
Eu não amei de paixão esse gráfico, porque eu achei que ficou meio difícil de enxergar o que está rolando. Mas eu achei que pelo menos a gente está olhando todas as distribuições no mesmo gráfico. Uma coisa que você pode mudar, como eu falei que eu ia explicar, é esse identity aqui, que na verdade tem outras duas opções. Tem a opção Dodge, que para esse gráfico eu odiei, achei que ficou muito feio, mas vou te mostrar o porquê que eu não gostei. O Dodge, o que ele faz é meio que deixar as colunas separadinhas. Agora eu já não sei se eu odiei tanto, eu acho que eu mudei de ideia, mas tudo bem. O que ele faz é deixar as colunas separadas, então nunca tem sobreposição. Tem o espaço para azul, o espaço para verde e o espaço para rosa. E aí fica mais fácil a gente ver. Nesse caso, agora eu já mudei de ideia, achei que ficou mais fácil a gente ver. Uma outra opção, além do Dodge, é você usar o Stack, que é de empilhar, né? Então, o que acontece aqui é que meio que as colunas ficam empilhadas quando é necessário, quando a gente tem duas colunas no mesmo ponto. Então, aqui também, ó. Então, veja que é isso que está acontecendo. A gente tem aqui a verde, ó. Aí a rosa, aí a azul. Beleza? Mas esse aqui também acho que fica um pouco difícil de visualizar. Vou manter o identity, que eu já tinha colocado, né? Mas aí você segue seu coração. Outra coisa aqui, como eu falei, eu escolhi 15 porque foi o que eu gostei mais. Você poderia ter usado, por exemplo, 10. Isso ia tornar as colunas mais estreitas. E aí também ficaria legal aqui nesse daqui também. Não sei porque que eu achei que o 15 era melhor. Acho que. E aí você pode ir fazendo testes para ver o que se encaixa mais para representar o teu dado adequadamente. E aí o que eu fiz foi copiar esse mesmo código, colar aqui e trocar onde estava BC por pressão, tá? Então eu vou fazer o mesmo gráfico para pressão. E aqui eu já tinha deixado essa largura da faixa como 10, porque tinha ficado melhor para a pressão. Então vamos dar aqui um Ctrl Enter. Então veja que aqui a gente de novo consegue ver as distribuições. Vou até mudar para o Dodge aqui, porque acho que vai ficar bem melhor. Que é aquele que separa obrigatoriamente as colunas. Então veja que a gente consegue ver aqui ó, o verde tendo aqui uma subida e queda, o rosa sobe e para e o azul. Então eles têm distribuições mais ou menos diferentes. Beleza, ok. Aí o que a gente precisa para encerrar isso é descrever esses resultados, né? Eu gastei um tempinho aqui com gráfico porque eu acho que faz sentido, principalmente quando a gente está falando de dados não paramétricos, a gente gastar um tempo com essa análise descritiva. Então, como que a gente descreve os resultados? Eu vou montar só para o batimento cardíaco e aí você monta para a pressão seguindo a mesma lógica, tá? Então, eu vou rodar aqui de novo o Kruskal-Wallis e vou rodar aqui o post-hoc para o batimento cardíaco. Tá, e como a gente descreve então esses resultados? Eu vou dizer aqui que o teste de Kruskal-Wallis mostrou que há diferença entre os grupos e que o teste de Dan aliás, e antes de passar para o teste pós-hoc, você vai dizer quais foram os valores que fizeram você chegar a essa conclusão. Então, o Q quadrado com um grau de liberdade 2, o Q quadrado sendo 17,14 e um valor de P menor que 0,001. E aí, o pós-hoc de Dan mostrou que o grupo placebo é diferente do grupo antipertensivo novo e do grupo antipertensivo padrão. Isso já basta. Você poderia também incluir valores de medianas e amplitudes interquartis, aí vai de você, ok? Mas a lógica é essa. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado, que tenha feito sentido para você. Comenta se você está conseguindo acompanhar. Como eu falei para vocês, é diferente para mim gravar assim com código. Ainda fico meio na dúvida se você está conseguindo acompanhar. E fica o pedido de sempre, se você gosta do conteúdo que é publicado aqui, por favor, curta os vídeos, se inscreva no canal, ative as notificações para descobrir quando eu posto vídeo novo. E além disso, eu tenho publicado conteúdo de estatística também no Instagram, conteúdo diferente do que é publicado aqui. Então, se te interessar, me segue por lá também, tá bom? Até a próxima!